Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite, adorando e exaltando aquele que vive para sempre? Estou muito alegre por essa oportunidade que me é dada, essa incumbência de estar ministrando a palavra de Deus ao coração dos irmãos aqui nessa noite. Eu estou aqui debaixo da bênção do meu pastor e ele me disse que era para mim trazer um abraço para essa igreja. Pastor Reinaldo Ferreira, os irmãos estão convidados a nos fazerem uma visita na Assembleia de Deus Missão, Ministério Fogo para as Nações, na cidade de Mateus Leme. Amém? No bairro Mangabeiras, Avenida Umbelino de Carvalho. Os irmãos estão convidados a estar cultuando a Deus conosco. Os cultos lá, meus irmãos, são quinta e domingo. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você, aproveitando que vocês estão levantados, a abrir a Bíblia comigo, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Eu estou na direção do Espírito Santo, meus irmãos. Confesso que já estou ficando muito à vontade. E se eu chorar, pular, dar glória, fiquem tranquilos. Isso é o presbítero Rafael dando lugar à presença bendita do Espírito Santo. Quem encontrou 1 Reis, capítulo de número 19, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Igreja boa de Bíblia é assim, irmãos. Amém? Quero deixar também um abraço para minha mãe, para minha esposa, para minha sobrinha que estão ali atrás, e também um abraço para o meu amigo, pastor Valdeci. Amém, meus queridos irmãos? Sem mais delongas, eu convido você a seguir a leitura comigo a partir do versículo de número 1. E está escrito: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida e foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e tocou, e disse: Levanta-te, come, porque é muito comprido o seu caminho. E levantou-se, pois, e comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Amém? Pode se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, é bem verdade que todos nós, seres humanos, somos movidos por emoções e muitas das vezes as oscilações emocionais acontecem em nossas vidas, devido a circunstâncias, devido talvez a algo que saia fora da nossa rotina,
algo que foge talvez do controle da minha mão e da sua mão. E essas emoções, elas influenciam na nossa tomada de decisão e nos nossos comportamentos. Tomadas de decisões, talvez decisões sérias, decisões que podem mudar todo um contexto da nossa vida, decisões que talvez possam mudar toda a trajetória da nossa vida. Emoções que essas, se não forem cuidadas, se não forem analisadas por nós, elas podem até mesmo atrapalhar a nossa fé, a fé que nós temos em Deus, em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Emoções que, se nós não tomarmos conta delas, principalmente quando vem o dia do caos, o dia da dificuldade, nós ficamos deprimidos, abatidos, desanimados. Principalmente eu vos falo pelo lado da fé. Irmãos, nós estamos diante de uma narrativa aonde nos demonstra uma oscilação de emoção de Elias. Compreendemos nós que no capítulo de número 18, ainda de 1 Reis, nós vemos que Elias está orando, fogo caindo do céu, o poder de Deus sendo manifesto através do clamor de Elias. Daqui a pouco nós vamos ver também ele orando, e não havia chuva por um longo período. E daqui a pouco vai ter um sinal do tamanho da mão de um homem, uma nuvem, chuva se formando, o extraordinário de Deus sendo manifesto através de um clamor do homem de Deus. Mas no capítulo de número 19, Acabe faz então saber a Jezabel tudo quanto ocorreu no capítulo anterior. Ele vai trazer um relatório para Jezabel dizendo tudo o que havia acontecido e como Elias tinha desafiado os 450 profetas de Baal. E quando ela fica sabendo daquele relatório, ela agora manda então um mensageiro de encontro a Elias, e com uma palavra dura, com uma palavra de ameaça, com uma palavra duríssima, que se nós hoje, o mais crente talvez recebesse uma palavra, uma afronta de morte, desanimaria, abandonaria o barco, desistiria do ministério, largaria aquela convicção que nós temos quando tudo está bem, a convicção de um Deus que nos chamou e que nos prepara para a sua grande obra. Talvez se algum de nós, num contexto como Elias estava, recebesse uma ameaça como Jezabel mandou aquele mensageiro com uma ameaça de morte a ele, nós então, irmãos, alguns desanimaria da nossa fé. Meus queridos irmãos, e eu vejo que isso acontece no nosso cotidiano. Não repare, irmãos, a minha gaguejeira, porque de vez em quando vai acontecer. Não repara os meus trejeitos, porque também vai ter hora que vai acontecer. Mas voltando para cá, a ameaça de Jezabel fez com que aquele homem fugisse para o deserto. E a ameaça do inimigo hoje faz com que muitos de nós temam a ameaça do adversário e nós fujamos para o deserto. Porque a ameaça, pastor, traz medo. A ameaça nos traz medo, nos traz insegurança. A ameaça do adversário nos traz insegurança de assumir uma responsabilidade quando o tempo do caos se instala na minha vida. A insegurança chega com a ameaça do adversário.
Essa mensagem é atual, irmãos. De várias maneiras, o inimigo tem enviado os seus mensageiros com uma mensagem de ameaça. Eu poderia citar várias coisas aqui que são artimanhas e artifícios usados pelo inimigo para que o povo de Deus fique amedrontado, inseguro e muitas das vezes fuja para escapar com vida. Estou levando isso pelo lado espiritual. Quem é espiritual entende o que o Senhor está dizendo. Sabe, meus irmãos, muitas das vezes nós acordamos pela manhã com muita fé, varão, orando, pedindo Deus uma restauração na minha casa, orando e pedindo Deus uma restauração no meu casamento, orando e pedindo Deus para que visite o meu filho que está viciado nas drogas. Mas outra hora, com a ameaça do adversário, eu fujo, eu temo, porque as minhas emoções, elas começam agora a trabalhar no meu interior, a ponto de isso afetar a minha fé e a minha convicção em Deus. Essa mensagem é atual para nossos dias. Não se viu tantas pessoas com problemas emocionais quanto nesse tempo. E nós não podemos fazer vista grossa e ignorar que no nosso meio, no meio cristão, muitos de nós, talvez com experiências, porque Elias tinha muita experiência com o Senhor, com muita comunhão com Deus, mas quando o caos se instala, quando a mensagem ruim chega, é de mim e de você, ser humano, talvez ficar abalado com a ameaça que nos chega. Mas eu creio que o Senhor Jesus Cristo preparou essa noite para dizer para nós, em meio ao caos, em meio ao caos, em meio ao tempo difícil, eu vou te dar pão e água para você permanecer de pé. Em meio ao caos que está se instalando na sua família, e você veio para esse culto do clamor, com a convicção de que Deus iria falar com você, e já está falando mesmo. Eu, Deus, trago uma restauração para a sua casa hoje. Receba a bondade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque tem pão e água descendo do céu sobre a minha e a tua vida, varão, sobre a minha e a tua vida, varoa. Deus te trouxe nesse ambiente porque no momento do caos você vai ver o cuidado de Deus sendo manifesto em seu favor, a bondade de Deus sendo manifesta em seu favor, a benevolência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sendo manifesta em nosso favor. Tem servos de Deus aqui? Então tem bondade de Deus chegando sobre a sua vida hoje. Oh, aleluia, Jesus. A mensagem pode ser até dura, de morte, e talvez a minha emoção me leve a dar uma baqueada na minha fé, mas Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você, meu irmão. Tem cuidado de você, querido. Quantos podem enxergar a benevolência de Deus diante do dia do caos? Talvez é difícil, né? Quando o caos se instala na minha vida, irmã, eu consegui enxergar a benevolência de Deus. Porque tem hora que o caos está tanto, porque eu olho para a esquerda e não vejo saída, eu olho para frente e não vejo saída, eu olho para a direita também não, eu olho na minha retaguarda também nada, negativo. Eu não consigo ver a bondade de Deus sobre a minha vida.
Porque talvez a minha fé abalou de tal tanto, as emoções mexeram comigo tanto, e isso abalou a minha fé de tal forma que eu fico até meio que desorientado espiritualmente. Elias foge para o deserto. E quando ele chega no deserto, ele caminha caminho de um dia. Deserto, irmãos, sol quente. Quem não queria, diante do deserto, encontrar um zimbro, hein, varão? Zimbro é um lugar de escape para mim, para você descansar diante do caos. O zimbro é uma demonstração do cuidado de Deus comigo, com você. Zimbro é lugar de descanso. Talvez até aqui você caminhou no deserto por causa da ameaça, por causa da palavra lançada do inimigo, por causa da afronta do adversário. E até aqui no deserto você caminhou, mas encontrou um zimbro, uma orientação de Deus, um lugar para você repousar, descansar, recuperar suas forças espirituais, e um lugar aonde Deus vai te levar a viver mais uma vez o sobrenatural dele, o extraordinário dele. Quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, nós vamos ver que quando os caos se instalaram na vida dos grandes homens e das mulheres de Deus, foi aí então que nós percebemos o extraordinário de Deus acontecendo na vida deles. Quem se lembra de Ana? O caos estava na vida dela porque não podia gerar, mas ela permaneceu fiel a Deus e o cuidado de Deus veio, ela gerou Samuel. Quem não se lembra também de Mateus capítulo 8, daquele leproso? O caos está instalado na vida daquele homem, mas aí, quando ele encontra Jesus, ele encontra também o escape, ele encontra também o cuidado de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. O caos está se instalado na vida de Pedro, mas tinha uma igreja que estava orando por ele incessantemente, e o cuidado de Deus foi manifesto. Queridos irmãos, lembra de Daniel, cova, dos seus amigos, fornalha, caos, mas também nós vemos o cuidado de Deus sobre a vida deles. Talvez alguém já está meditando e dizendo, a minha vida está um caos. Comece a enxergar também o cuidado de Deus sobre a sua vida. Comece a enxergar a mão do Senhor em favor da sua casa, da sua vida. Oh, meus irmãos, todos nós estamos sujeitos. Todos nós, o dia mau chega para todos nós. Mas tem zimbro nos esperando, lugar de escape, lugar de refrigério e lugar separado para termos mais um sobrenatural com Deus. E quando ele foge, ele chega diante daquele zimbro e agora entra aonde vemos o tanto que o emocional de Elias está abalado e a sua fé está abalada, porque em ânimo ele vai pedir a Deus a morte. Se no capítulo 18 ele ora pedindo fogo do céu e desce, a oração desse homem tem muito poder, ué. É um homem de fé, de comunhão com Deus. E agora a oração que ele faz não é pedindo a Deus manifestação do seu poder. Não, a oração que ele faz é pedindo morte. Veja como oscilou. De orar para pedir fogo do céu em um desafio, aonde ele estava até zombando dos profetas. Agora, quando recebe a ameaça e vai para o deserto, debaixo de um zimbro, totalmente desanimado, vai pedir ao Senhor morte. Na verdade, meus irmãos, o que eu penso, eu com meu intelecto bem raso,
Mas me pondo no lugar de Elias. Na verdade, eu não queria morrer não, varão. Eu estava vivendo o extraordinário de Deus no meu ministério. Orando e fogo descendo, orando e chuva vindo. Na verdade, ele não queria que aquela ameaça afetasse do tanto que afetou ele. Na verdade, ele não queria morrer, ele queria solução. Mas quando ele ora, é uma atitude desesperadora de quem está totalmente desorientado. De alguém que também está cansado porque caminhou um dia no deserto. Sol quente. Talvez até desidratado. Aí chega para a hora do seu descanso, debaixo do zimbro, um lugar de escape, ele ora pedindo morte. Homem de Deus não é super-homem, meus irmãos. Mulher de Deus não é super-mulher. Nós não somos heróis de ficções científicas. Eu tenho meu dia mau. O pastor tem o dia mau. O diácono tem o seu dia mau. A diaconisa tem o seu dia mau. Mas até no dia mau, o Senhor vem com a sua benevolência sobre nossas vidas. No dia mau, o Senhor manifesta a sua graça e nos sustenta. No dia mau, eu quero liberar essa palavra profética para você que veio para clamar pela sua família. No dia mau, no caos que se instalou na sua casa, Deus tem o seu cuidado para a sua família. Deus tem os seus meios de trabalhar e tem cuidado de nós, meus irmãos. E o caos para se instalar é assim, ó. Num estalo de dedos. Hoje eu estou muito bom, tudo tranquilo. E amanhã eu acordo com uma dor. Chego no médico e o diagnóstico é o quê? Cirurgia. Ou alguns vão dizer, só Deus pode te curar. O dia do caos se instala assim. Ele não avisa que vai chegar. De repente ele chega com a mensagem. Mas Deus tem os seus meios de trabalhar. Quando Elias ora e pede morte, agora ele vai deitar, ele vai dormir debaixo do zimbro, lugar de escape. Então, quando ele está dormindo, um anjo desce, toca, acorda, desperta o homem de Deus e diz para ele, levanta-te e come. Levanta-te e come. Acorda e manda ficar levantado e comer. E quando Elias levanta, ele olha sobre a sua cabeceira e ele vai ver que ali tem pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E ele comeu e bebeu e tornou a deitar. O cuidado de Deus sobre o profeta. Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João capítulo 7, versículo 37, a parte B, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. No 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso dizia ele do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Deus tem pão e água para nós, irmãos. Talvez você passou dessas portas para dentro e o caos é tanto na sua vida que você está pensando em retroceder e parar. E aí o Senhor te trouxe aqui para te dar pão e água, porque essa comida, essa bebida vai te dar força mais uma vez para você permanecer firme no propósito para o qual o Senhor te chamou. Não é momento da igreja de Deus retroceder, é momento de nós perseverarmos, beber e comer do pão e da água do Senhor Jesus Cristo.
Vira para o irmão que está do seu lado e diz para ele: não é momento de retroceder. Com essa fé ele não está acreditando. Com mais fé, não é momento de retroceder. Não é momento de retroceder. Vira para o outro lado agora que ficou muito bonito, pastorzão. Não é momento de retroceder. Agora com esse dedão ungido de profeta e com essa boca profética, libera para ele: receba pão e água agora sobre a sua vida. Da glória! E é quando nós pensamos que nós estamos sem saída, aí o Senhor nos surpreende mais uma vez. Quando Elias se vê debaixo de um zimbro no deserto, fugindo da ameaça da Jezabel, ele se vê sem saída. Ora pedindo Deus morte, e o Senhor surpreende. Não vai morrer. Coma pão e beba água. Receba do meu cuidado, porque é grande o seu caminho, Elias. Oh, meus irmãos, tá difícil, tá dolorido, tá doendo, mãe. Dói ver o filho do jeito que se encontra, e essa palavra tem endereço. Mas veja também o cuidado de Deus. Dói, pai, ver o caminho que o filho trilha. Estou saindo um pouco desse contexto, mas eu estou liberando palavras sobre famílias aqui nesse momento. Dói, parece que não tem saída o caos, mas tem pão e água. Tem pão e água. Tem pão e água. Você passou dessas portas para dentro pensando: está difícil. Eu não vejo perspectiva de melhoria. E aí o Senhor diz para alguém: tem pão e água aqui. Tem pão e água aqui. Beba dessa água e coma desse pão. E saia daqui com a sua força restaurada para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Para que o nome do Senhor permaneça sendo exaltado e glorificado. Versículo de número 8, eu já quero caminhar para o final. E com a permissão do pastor, orar com essa igreja bonita. E ministrar sobre a sua vida pão e água. A presença do Espírito Santo está aqui, irmãos. No versículo de número 8. Levantou-se, pois, e comeu. Essa foi a segunda vez, tá, meus queridos irmãos? E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Fiquemos levantados em nome de Jesus. E mais uma vez eu quero que você seja profeta na vida desse irmão bonito que está do seu lado. E diz para ele: receba essa água e esse pão, que vai te dar força até Horebe. Mais uma vez, para o outro lado agora, com muita fé e autoridade, diz para ele: receba de Deus pão, água, e com a força dessa comida, você vai caminhar para um propósito extraordinário de Deus. Quantos crê nessa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo que vive. Enquanto os ministros de louvores vão louvar a Deus, eu quero orar pela sua vida.
Você que há algum tempo, meu querido irmão, minha querida irmã, está passando pelo processo do caos. Eu quero ministrar sobre a sua vida o cuidado de Deus e a presença do Espírito Santo para te dar força. Talvez o caos se instalou tanto na sua vida que você nem tem sentido mais a presença do Espírito Santo. Há algum tempo o caos abalou a sua fé de tal forma que tem há muito tempo que você não fala em línguas estranhas. Você tem até se esquivado de algumas oportunidades ou de alguns trabalhos da igreja porque o caos se instalou. E eu quero ministrar a força de Deus sobre a sua vida. Pão e água que vem do céu. A presença do Espírito Santo, de Jesus Cristo de Nazaré, para trazer um renovo, um ânimo sobre a sua vida. Amém? Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transborda. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transborda. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pegue na mão do irmão que está do seu lado agora. Durante a ministração desse louvor, você vai orar ministrando sobre a vida do seu irmão, força de Deus. E a presença do Espírito Santo de Deus está com liberdade nesse ambiente. A presença do Espírito Santo de Deus está com liberdade nesse ambiente. E vai começar a dar força a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, jovem, a você, mulher, a você, senhora, e a você, senhor. Receba a força de Deus agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se derrame mesmo, meu irmão. Derrama mesmo na presença daquele que pode todas as coisas, daquele que não perdeu o controle de nada. Receba a força do céu. Oh, calabra mandaraba sobre calabra mandaraba. Tu e que me dê calabra mandaraba. Até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, até transborda. A ameaça de Jezabel não vai te parar, meu irmão. A ameaça do inimigo não para a sua chamada, não para o seu ministério. Ei, receba a força do céu. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transborda. Pra onde Lama sube, andará, mandará. iremos nós? Como é bom sentir a tua graça nos envolvendo outra vez, Jesus. Palavras de vida eterna. Como é bom sentir o toque do teu Espírito Santo.
Isso, você que ora em línguas, comece a orar agora. Eu não vou soltar 2, 1, 3, porque o Espírito Santo já está no nosso meio manifestando o teu poder. Ei, só recebe aí no seu lugar. Até transborda, eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, até transborda. Eita Deus! Restaura Deus! Restaura minha irmã! Restaura o meu irmão! Ei Deus! Nós estamos atraindo a tua atenção para esse ambiente. Nos enche com a presença gloriosa do teu Espírito Santo. Oh, nos enche mesmo, Deus! Até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, até transborda. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Você até pensou em parar. Você até pensou em desistir por causa da ameaça de Jezabel. Mas o Senhor trouxe pão e água. Porque o propósito contigo ainda não acabou. O seu caminho, minha irmã, o seu caminho, meu irmão, o seu caminho, mulher, homem, jovem, é muito comprido. Seja louvado o nome de Jesus. Louvemos a Ele com nossas palmas. Enche-me, até transborda. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade, meus queridos irmãos. Tendo uma outra oportunidade, nós voltamos aqui para glorificar o nome daquele que vive para sempre. Amém?